Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver a prova da Prefeitura de Miracema. A banca foi a banca Instituto Consulplan e o cargo da prova que nós vamos resolver hoje é agente de combate às endemias. Inclusive, aqui no município de São Fidélis, o concurso que terá, a prova será agora em março. Também teremos esse cargo, agente de combate às endemias, e a banca, como vocês já devem saber, é Instituto Consulplan. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa prova aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar mais longo do que costuma ficar, porque eu vou resolver o máximo de questões possíveis aqui. Essa prova, né, ela teve 10 questões de raciocínio lógico-matemático, e nesse vídeo aqui eu vou resolver boa parte delas, para não ficar tão extenso. Se eu perceber que está ficando longo demais, eu vou depois fazer a segunda parte, resolvendo o restante das questões. Mas já adianto para você, nós vamos trabalhar as 10 questões do concurso de Miracema para o cargo de agente de combate às endemias, certo? Então vamos lá, eu numerei as questões, obviamente, de 1 a 10. Na prova, do concurso, elas vieram numeradas a partir da questão 16. Mas aqui, para ficar organizadinho aqui para nós, eu numerei de 1 a 10, tá? Então vamos lá resolver a nossa primeira questão. Considere um avião que saiu de um aeroporto e voou durante 2 horas uma distância de 1.200 quilômetros. Se o avião mantiver uma velocidade constante, quanto tempo ele levará para percorrer uma distância de 2.300 quilômetros? Pessoal, podemos resolver essa questão com regra de 3. Olha, ele saiu de um aeroporto e voou durante 2 horas. Então, voou durante 2 horas. Uma distância de 1.200 quilômetros. Então, para percorrer 1.200 quilômetros, ele leva 2 horas. E disse que o avião vai manter uma velocidade constante. Se a velocidade não fosse constante, a gente não conseguiria fazer esse cálculo. Quanto tempo ele levará para percorrer uma distância de 2.300 quilômetros? Podemos trabalhar aqui com regra de 3. 2 horas para 1.200 quilômetros. Quanto tempo para 2.300? É uma regra de 3 simples, mas não se esqueçam de um detalhe. Antes da gente fazer a multiplicação cruzada, a gente tem que determinar se isso é direta ou inversamente proporcional. Pensem comigo. Se para percorrer 1.200 quilômetros ele leva 2 horas, se ele aumenta a quilometragem, ou seja, ele aumenta a distância, ele vai diminuir ou vai aumentar o tempo do percurso? Se ele aumenta a distância, obviamente o tempo do percurso também aumenta. Então, aumentando uma coisa, enquanto o tempo vai aumentar, a distância também aumentou, certo? Ou melhor, aumentando a distância, eu aumento o tempo. As duas coisas aumentaram. Então, é diretamente proporcional. Basta a gente multiplicar cruzado, tá? Nunca se esqueça de fazer essa pergunta à questão antes de terminar o desenvolvimento. Porque se você definir que é diretamente proporcional e já ir resolvendo, e se não for, você já começou errando, tá? Então, x vezes 1.200, 1.200x
e 2 vezes 2.300. Então, x vai ser 2 vezes 2.300, 4.600. O 1.200 que está multiplicando o x vem para cá dividindo. Posso cortar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, a gente vai ter aqui 46 dividido por 12. Esse é o cálculo que nós vamos precisar fazer. 46 dividido por 12. Vamos à próxima página para termos espaço para fazer essa conta. Vamos lá. 12 vezes quanto para dar ou se aproximar de 46? Vai ser 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Então, sobra 10. 10 não pode dividir 12. Então, para poder botar o zero, eu coloco uma vírgula. 12 vezes 8. 12 vezes 8, 96. Então, aqui vai sobrar 4. 4 não pode. Então, já coloquei a vírgula aqui em cima, isso me permite ir acrescentando o zero quando eu precisar. 3 vezes 12, 36. Olha só, vai sobrar 4 de novo. Que de novo eu vou colocar um zero, ou seja, isso vai dar uma dízima, pessoal. A partir daqui vai ser sempre 3,8, 3, 3, 3 infinitamente. Então, a gente pode considerar só essa parte aqui, 3,83. Então, para não esquecer o resultado, 3,83. Então, a gente já pode, com isso, eliminar algumas alternativas. Porque, ó, se é 3,83 a hora, então a parte inteira é 3. Então, são 3 horas e alguns minutos. Então, as opções que tem 4 horas, a gente já pode riscar, ó, não vai servir, tá? Quando possível, é bom a gente já ir eliminando algumas alternativas para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem que analisar aqui agora se esse 83 aqui representa 50 minutos ou se esse 83 representa 45 minutos. É isso que a gente tem que analisar agora. Como? Como que a gente desenvolve isso? Vamos voltar lá para a nossa página de rascunho. Vamos para cá. Então, pessoal, pensem comigo. Regra de 3 de novo. 1 hora é o mesmo que 60 minutos. E 0,83. 0,83, porque eu estou considerando, pessoal, só a parte decimal, que vai representar os nossos minutos aqui. 0,83 horas representa quantos minutos?
Então, multiplica cruzado. Então, x vezes 1, x 0,83 vezes 60. Zero vírgula 83 vezes 60. Na multiplicação com o número decimal, eu faço a conta como se esse número decimal não existisse. Faço a conta normalmente. 0 vezes 3, 0 vezes 8, 0 vezes 0. 6 vezes 3, vai 1. 6 vezes 8, 48, com 1, 9. Vai 4. 6 vezes nada, nada. Com 4, tá aqui. Então, 0, 8, 9 e 4. Agora que eu volto a lembrar que a vírgula está aqui. Pessoal, quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, do início do número, sempre aqui, ó, do final do número aqui, na verdade, ó, eu conto a mesma quantidade de casas decimais que eu contei aqui. 1, 2. Aonde eu parei, coloco a vírgula. Então, 49,80. Se é 49,80, podemos dizer que é aproximadamente 50. Podemos considerar como aproximadamente 50. Tá? Então, a gente tem resposta para a nossa questão. É a nossa letra B. Tá aí. Tá feita a nossa primeira questão. Vamos agora para o desenvolvimento da nossa segunda questão. Um ônibus interestadual faz um percurso entre duas cidades com distância de 200 quilômetros. Sabe-se que as cidades são ligadas por estradas diferentes. Na viagem de ida, o ônibus percorre uma estrada de pista simples que possui limite de 80 km por hora. Na viagem de volta, ele percorre uma rodovia que o limite é 100 km por hora. Tendo em vista que o ônibus, durante todo o percurso, manteve o limite de velocidade das estradas e na viagem de ida levou 2 horas e meia. 2 horas e meia. Para completar a viagem, quanto tempo a menos o ônibus gastou na viagem de volta? Então, para eu saber quanto tempo a menos ele gastou na viagem de volta, primeiro eu preciso saber o tempo que ele levou para a viagem de volta. Pessoal, essa questão vai ser muito rápida, o desenvolvimento dela. Primeira coisa, eu não vou nem mostrar nenhuma fórmula, nada aqui para vocês, não. Eu quero que vocês entendam essa questão de uma maneira de compreensão mesmo. Vocês compreendam o que está sendo feito aqui. Pensem comigo, 2 horas e meia foi o tempo que ele levou para a primeira viagem, né, para a viagem de ida, num percurso que ele fez 80 km por hora, sempre seguindo essa velocidade. Ele sempre manteve o mesmo limite de velocidade. Então, 2 horas e meia, se eu transformar em horas, 2 horas e meia, quero deixar em forma decimal. 2 horas e meia, já gravem isso aí, pessoal. 2 horas e meia é o mesmo que 2,5. Por que 0,5? Porque meia hora representa 0,5, tá? Metade de 1, tá legal? 0,5.
Então, meia hora, 0,5. Então, 2 horas e meia vezes 80, que é a distância percorrida, é igual a 200 quilômetros. O raciocínio é esse, pessoal. Se eu não for usar fórmula, não for usar nada, é esse raciocínio aqui. Se eu pegar 80, multiplicar por 2,5, vai dar 200. Se você não está acreditando em mim, pausa esse vídeo e faz essa conta aí. Faz 80 vezes 2,5. Aproveita e já treina a conta que a gente fez na questão anterior, que é multiplicação com vírgula. Faz aí, vai dar 200. Então, vamos seguir esse mesmo raciocínio para a parte da volta. Espera aí, na volta não é 80, é 100. O percurso tem a mesma distância, né? Estou voltando para o mesmo lugar. Então, a distância é 200 quilômetros. E a hora é exatamente o que a questão a gente precisa descobrir para poder saber quanto tempo gastou a menos. Então, eu posso chamar isso de H, posso chamar de X, posso chamar do que eu quiser. Mas eu tenho que visualizar isso aqui. X vezes 100 é igual a 200. Pronto. Só resolver agora, olha a moleza. X é igual a 200. O 100 está multiplicando o x, vem para cá, dividindo 200. Agora eu só posso cortar os zeros. E olha que legal. 2 dividido para 1. 2 dividido para 1 é 2. Então, 2 horas. Então, pessoal, no percurso de ida, ele levou 2 horas e meia. Para voltar, ele voltou com 2 horas. Então, quanto tempo a menos ele gastou na viagem de volta? Ele gastou meia hora a menos. Então, tá aqui. Letra B. Está resolvida a nossa segunda questão. Questão de número 3. Uma fábrica de brinquedos recebeu uma encomenda para preparar bonecos de personagem de determinado filme de heróis em escala. A fábrica foi informada que o personagem tem sua altura baseada no ator que o interpreta, com estatura de 1,80 m, ela irá produzir duas versões em escala, 1:3 e outra em escala 1:12. Qual a diferença de tamanho entre os dois brinquedos? Então, primeiro eu tenho que saber o tamanho que vai ficar os dois brinquedos. O primeiro está na escala 1:3, o segundo está na escala 1:12. Então, a gente precisa aqui descobrir o tamanho dos dois brinquedos para aí poder dizer a diferença, ou seja, o maior menos o menor, para a gente saber aqui o tamanho. Quando a gente trata de escala, quando a gente trabalha com escala de mapa, a gente coloca que a escala é igual à divisão do tamanho no mapa dividido pelo tamanho real. Aqui a ideia é exatamente a mesma. Eu até usei os nomes envolvidos na questão para facilitar o entendimento de vocês. Ó, eu coloquei aqui que a escala é igual tamanho do boneco, o tamanho que o boneco vai ter, dividido pelo tamanho real do ator. E qual é o tamanho do ator? 1,80. Pessoal, percebam que as alternativas vieram em centímetros. Então, o caminho mais fácil aqui para nós, para logo de cara facilitar a nossa vida, é transformar 1,80 em centímetros. Pessoal, 1,80 m em centímetros. Dá para fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça. Mas eu estou aqui priorizando explicar detalhadamente para quem tem muita dificuldade ou não se lembra. Então, se você sabe isso de cabeça, não precisa fazer essa regra de 3, adianta o vídeo aí, acelera mais para frente.
Mas você que tem dificuldade, me acompanha aqui nessa regra de 3. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 1,80 ou 1,8, tanto faz. Posso colocar 1,8 ou 1,80, corresponde a x centímetros. Então, ó, multiplicando o cruzado, x vezes 1 dá x, 1,80 vezes 100. Vou aproveitar isso aqui para relembrar uma coisa com vocês. Multiplicações por 10, 100, 1000, a gente não precisa fazer a operação. A gente pode trabalhar a vírgula. Como assim? Quantos zeros eu tenho no 100? 1, 2. Então, se eu estou multiplicando por 100, eu vou andar sempre com as casas decimais para a direita. Vou andar com a vírgula para a direita. Então, se eu tenho 2 zeros, eu vou pegar a vírgula aonde ela estiver e a partir dela eu conto 2 casas para a direita. 1, 2. Parei aqui, ó. Se eu parei aqui, significa que a vírgula agora vai ficar depois do 80. Então, a nossa resposta é 180. Não preciso colocar a vírgula quando ela está no final, lembram disso? Se a vírgula está aqui, eu não preciso colocar. Então, a resposta é 180 centímetros. Então, está aqui. Já passamos para centímetro. Agora, facilita a nossa vida aqui, ó, na hora de substituir aqui o valor da escala. Então, ele vai trabalhar com 2 escalas. A escala 1 para 3. Então, ó, no lugar de E, eu escrevo 1 sobre 3 é igual a tamanho do boneco, que eu não sei exatamente o que eu quero descobrir, dividido pelo tamanho do ator, que a gente acabou de passar tudo para centímetro. 180 centímetros. Faço multiplicação cruzada aqui. Posso fazer multiplicação cruzada. Então, vai ficar 3x é igual a 180 vezes 1, que é 180. Então, x vai ser 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, 60, porque, ó, 180 por 3. Vou descer o 18. 6 vezes 3, 18. Menos 18. 0. Abaixo esse 0. 3 vezes 0. Fechou. Então, abaixei o 0 e repeti ele aqui. Então, 180 dividido por 3, 60. Então, um dos bonecos vai ter 60 centímetros. Vamos agora para o outro boneco da escala 1 por 12. Um por 12 mesmo? Isso, 1 por 12. Escala 1 por 12. Então, 1 por 12 é igual. Vou chamar esse aqui de y, tá, pessoal? Poderia ser a letra que eu quisesse.
procedimento é o mesmo. Vou multiplicar cruzado. O que mudou aqui foi só a escala. Então, 12y vezes 180. Então, y é igual a 180 dividido por 12. 180 dividido por 12, já vou colocar aqui, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo, esse vídeo não ficar tão extenso. Mas assim como eu fiz essa conta aqui de cima, por favor, pause esse vídeo e faça 180 dividido por 12, tá? Vai ser bom para você treinar. Quanto mais vocês treinarem, melhor. Aproveitando, a banca Consulplan, ela não só gosta muito de trabalhar com fórmulas, a gente vai ver mais algumas no desenvolvimento dessa prova, como também os cálculos são assim, ó, tem muito cálculo, tem muita continha para fazer, muito detalhezinho, então eles priorizam muito a execução, tá? Então treine bastante os cálculos para vocês não se perderem. Agora a gente pode responder nossa pergunta. Um boneco vai ter 60 centímetros, o outro boneco vai ter 15 centímetros. Então, qual a diferença de tamanho entre os dois bonecos? Um vai ter 60, o outro vai ter 15. Vou mudar a cor da caneta para a gente destacar aqui. Se um tem 60 e o outro tem 15, só fazer 60 menos 15. Então, a diferença aqui é 45 centímetros. Então, a gente volta lá. 45 centímetros, letra D. Vamos seguindo com a nossa questão. Questão 4. Progressão geométrica. Pessoal, essa prova teve 2 questões de progressão geométrica, tá? 2. E todas as 2 precisava conhecer as fórmulas de progressão geométrica. Como eu disse, essa banca gosta demais de fórmula. Considere uma progressão geométrica, PG, em que o primeiro termo é 4, então deu A1. E a razão é 3, também nos deu a razão. Qual é a soma dos primeiros 10 termos dessa progressão? Então, eu quero a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, a gente precisa usar a fórmula da soma de uma progressão geométrica. E está aí a nossa fórmula da soma. Por que a gente vai usar a fórmula da soma finita? Porque pediu dos 10 primeiros termos. A questão em momento nenhum disse que essa PG é finita ou infinita. Pediu a soma dos 10 primeiros. Então, a gente vai somar os 10 primeiros termos. Então, a gente usa a fórmula da PG finita, tá? Então, a soma dos 10 primeiros termos. S10. Parece um 5, pessoal, mas é um S, tá? Acreditem em mim. A1, a questão disse que é 4. Razão, a questão disse que é 3, que representa a razão. Então, 3 elevado a 10. Pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo. 3 elevado a 10. Teria que resolver essa potência para desenvolver essa questão. Não tem para onde correr, tá? Como eu disse, eles são um pouquinho maçantes nos cálculos. Em algumas questões você até resolve rápido, mas em outras a gente tem um trabalhinho a mais. E o trabalhinho nosso aqui, ó, 3 elevado a 10, potência. O bom disso aqui é que eu vou poder relembrar a potência com vocês, mas vai ficar um cálculo muito extenso. Então, se tiver algo assim na sua prova, não desanima, respira e faz os cálculos com calma para não se perder,
Tá legal? Vamos desenvolver mais um pouquinho aqui para a gente poder... Não, vamos direto para a nossa potência. Não vamos enrolar, não. Vamos direto ao que nos interessa. Botei uma página aqui só para a gente resolver essa potência. Deixa eu ver aqui se tem 10, 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 elevado a 10, pessoal, não é 3 vezes 10. É o 3 vezes ele mesmo 10 vezes. Então, ó, se vocês contarem, vai ter 10 números 3 aqui, tá? Então, vamos fazer as nossas multiplicações. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3. Vai chegar um ponto que vai embolar, tá, pessoal? Infelizmente, não tem para onde correr. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Inclusive, eu aconselho você, se você entendeu o que é potência, pausa esse vídeo, realiza as suas multiplicações aí. Depois que você terminar de multiplicar pelo último 3, retorna ao vídeo e vê se o seu resultado bateu com o resultado que eu vou colocar aqui. Isso é uma forma de você ver se entendeu e se você está bem treinadinho nas contas, tá? 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187. É aqui que vai começar a embolar aqui as distâncias. 2.187 vezes 3, 6.561. 2.561 vezes 3, 19.683. Agora, a nossa última multiplicação por 3. 19.683 por 3 é a nossa resposta aqui, pessoal. 59.049. 59.049 é a nossa resposta. Se você fez sozinho e chegou a essa resposta, parabéns. Está bem treinadinho nas multiplicações. Se você errou, retroceda um pouquinho, vê onde você errou e persista. Uma hora vai. Vamos lá, então. S10, 4 vezes o valor que a gente acabou de encontrar lá, 59.049. Menos 1. Três menos 1, 2. Então, S10 é igual 4 vezes 59.049 menos 1, 59.048. Aqui a gente tem dois caminhos. Pode fazer 59.048 vezes 4 e depois dividir por 2, ou pode simplificar para não ter que dividir depois, pessoal. Ó, posso simplificar por 2. 2 por 2 dá 1. E 4 por 2 dá 2. Tá? Então, aí, em vez de eu multiplicar por 4 para depois dividir por 2, eu posso pegar o 59,48 e multiplicar por 2.
muito mais rápido e muito mais fácil para nós. Então, a soma dos 10 primeiros termos é 2 vezes 59.048, que vai dar 118.096. 118.096 é a nossa resposta. Vamos ver lá na alternativa. Alternativa B, 118.096. Um pouco extensa, é verdade, por causa desse 3 elevado a 10, mas, apesar de ser extensa, não é difícil, desde que essa fórmula esteja muito bem gravada na cabeça de vocês, tá? Então, mais uma vez, estou sendo repetitiva, mas é para vocês frisarem mesmo essa informação. A banca Instituto Consulplan gosta de cobrar fórmulas. Então, priorizem decorar as principais fórmulas dentro daquilo que vai cair no edital de vocês. Tá legal? Questão de número 5. Pessoal, essa questão de número 5, a questão de número 5 e a de número 6 são muito fáceis. Muito fáceis mesmo. Vamos lá. A gente só precisa analisar conjunto. Só analisar esse conjunto que foi dado aqui. Olha aqui comigo. Qual é o conjunto A menos C? Pessoal, A é tudo isso aqui, certo? Eu já trabalhei com vocês uma questão da Banca Instituto Consulplan que trabalhou muito a ideia de conjunto. Voltem a esse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida sobre conjuntos. Aqui está o nosso conjunto A. Então, ó, 3, 10, 8, 6, 12 e 5 pertencem a A. Quem é o nosso conjunto C? 5, 12, 13, 7, 33, 25. Eu quero aqui os elementos que pertencem a A e não podem pertencer a C. Então, é tudo que tem em A, mas não pode ter em C. Olha aqui o que eles têm em comum. O 5 e o 12. Então, o 5 e o 12 não vai poder entrar, porque eles não podem pertencer a C. E esse 6 aqui, pode entrar? Pode, porque esse 6 ele pertence a A e a B. B está envolvido aqui na pergunta? Não. Então, ó, os elementos que nos interessam são o 3, o 10, o 8 e o 6. 3, 10, 8 e 6. Aqui, ó, 3, 6, 8 e 10. Essa é a resposta da nossa questão. Olha a rapidez que a gente conseguiu desenvolver essa questão, pessoal. É bom, viu? Nem toda questão é longa, nem toda questão é difícil. Olha a sexta questão, olha como também foi uma questão rápida. A união com B menos C. A união com B é tudo que tem em A com tudo que tem em B, mas não pode ter elemento de C. Então, ó, esse 12 pertence a A e pertence a B, mas também pertence a C. Não pode. Esse 5 pertence a A, mas também pertence a C. Não pode. Esse 13 pertence a B e também pertence a C. Não pode. Então, é a união de A com B, excluindo a parte que envolve C. Então, ó, 3, 10, 8, 6, 2, 1 e 15. Tá aqui os nossos elementos. Então, ó, 1, 2, 3, 6, 8, 10 e 15. Letra
B. Tá aí. Mais uma questão resolvida. Pessoal, eu estou olhando aqui, nosso vídeo ele já está bem longo e eu não quero que fique um vídeo longo demais para vocês. Nós vamos parar por aqui e prometo que o próximo vídeo será com as últimas 4 questões. Mesmo porque a próxima questão, a questão de número 7, é uma questão de PG novamente e ela é um pouco longa. Ela é um pouco maior do que a PG que a gente fez anteriormente. Então, se eu for continuar aqui, nosso vídeo vai ter mais de 1 hora de duração, tá? Então, vou parar por aqui. Analise essas questões, refaça essas questões com calma, faça os cálculos de vocês. Em breve eu retorno com as últimas 4 questões dessa prova. Tá legal? Bons estudos, até a próxima. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que eu tenha ajudado no estudo de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Eu tenho certeza que tem alguém precisando desse conteúdo. Até a próxima. Bons estudos!